Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus é vamos levado... falar sobre... Olá, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: masturbação é pecado? É um tema bem complexo. É importante considerarmos algumas coisas antes de falar sobre este assunto. Primeiro, masturbação é uma prática que, independente da religião, ela é adotada por muitos adolescentes. Esses adolescentes, impulsionados pelos seus hormônios e pela falta de orientação e de uma abordagem correta dos seus pais e dos seus conselheiros. Masturbação é uma prática pecaminosa? Alguns psicólogos ressaltam que, ao abordar o tema, masturbação à luz da palavra de Deus não é algo tão simples. E por isso muitos pais, muitos líderes de jovens e até pastores, eles fogem desta responsabilidade quando a questão é falar sobre este assunto. Isso vai resultar em desinformação. A consequência disso é que alguns desses jovens desinformados, eles poderão adotar tal prática caindo uma culpa neurótica, refugiando-se em uma educação secular ou em padrões mundanos, que eles são contrários aos princípios que Deus estabeleceu para o desenvolvimento sadio e equilibrado do ser humano. Então, isso nos traz sérios problemas à vida espiritual, e não só espiritual, mas psíquica e também emocional. A grande resposta à pergunta é: masturbação é uma prática pecaminosa à luz da palavra de Deus? Eis aí a grande indagação. E acrescento que talvez a maior dificuldade que alguns tenham para lidar com a questão seja a inegável realidade da explosão hormonal na puberdade e o fato de a Bíblia não proibir de forma explícita essa prática. Então, no entanto, eu preciso ressaltar que a ausência da proibição explícita não nos impede de detalhar sobre o assunto, com base em alguns textos mais genéricos, é claro, como os que estão em Gênesis capítulo 2, verso 24, Gênesis 38, dos versos 6 a 8, Romanos 6 e 12, 1 Coríntios 6 e 12 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 a 5. A pergunta é a seguinte: alguém consegue masturbar-se sem imaginar um ato sexual, sem ter fantasias eróticas, sem dominar pela lascívia ou pela luxúria? Percebe que após ceder à masturbação, ela fica isenta da vergonha e da culpa? Com esse raciocínio, eu sugiro que o estímulo a partir da imaginação do sexo com outra pessoa é tão pecado quanto a prática real fora do casamento. Você vai ver que a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e a mulher, e eles foram criados com órgãos genitais distintos, e a libido, o desejo de uma união sexual a fim de saciarem os seus desejos mais íntimos de companhia, de intimidade, de afetividade. Necessidades essas que só serão plenamente satisfeitas a partir do casamento, a partir da união legal entre o homem e uma mulher, que deixaram afetiva e econômica e até mesmo geograficamente os pais, ou seja, eles atingiram uma maturidade. E sendo assim, o ato pelo qual alguém exercita sua sexualidade de forma solitária, proporcionando a si mesmo o orgasmo, é uma prática contrária ao projeto de Deus para a vida do ser humano. Eu vou concluir este vídeo afirmando que Deus ele dotou o ser humano com um código moral. E toda vez que infringimos este código, a tristeza, a dor, a culpa vem sobre nós como seres humanos. Porque o salário do pecado é a morte, nos diz Romanos capítulo 6, verso 23. E acrescento
que quando uma pessoa é subjugada por algo, ainda que seja um desejo legítimo, ela se torna escravo. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Então, em suma, não apenas a masturbação, mas qualquer prática sexual sem o compromisso do casamento entre um homem e uma mulher está fora do projeto de Deus. E ela é pecaminosa e traz consequências cruéis, danosas para o ser humano que está vivendo nessa prática. Então, a minha oração é que a mão de Deus te alcance. Que a mão de Deus te alcance te dando a força necessária para você vencer todo e qualquer pecado. E esse pecado, ele vem para te distanciar da presença de Deus, para te colocar longe de Deus. Mas saiba que em Deus, todas, não são algumas, todas as nossas necessidades físicas e emocionais, elas podem ser supridas nele, no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito aqui neste canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, para que vidas possam ser alcançadas pela palavra do nosso Deus. E nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Um beijão, até o próximo vídeo, querendo Deus.